Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem, para colocarem gostos e, sobretudo, para subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. É fácil, é gratuito, basta clicar em subscrever e está subscrito o nosso canal, e esse ato muito simples é muito, muito importante para nós. Então, falamos habitualmente de Portugal, a começar este programa, e falamos também, como é inevitável, dos problemas da Covid e das medidas que o Governo tomou para enfrentar esta crise da pandemia, que é muito mais grave do que a crise que ocorreu em março, abril, maio deste ano. Assistimos neste momento à segunda vaga, e esta segunda vaga da pandemia está a ser terrível para todos os países europeus, que acabam por entrar, no fundo, mais cedo no inverno e que desconfinaram durante o verão. Os efeitos do desconfinamento durante o verão estão-se a fazer sentir agora. É curioso que grande parte das contaminações, até em Portugal, foram provocadas pela relação com estrangeiros, que estão habituados a ter uma relação mais livre quando fazem férias, o que é compreensível. E neste momento Portugal atingiu cerca de 6.600, o pico de 6.600 contágios, com 69 casos de mortes por Covid-19. Face a isto, o Governo tomou medidas restritivas sérias, com o confinamento a partir das 3 horas de sábado e até às 5 da manhã de domingo, depois das 3 horas de domingo até às 5 da manhã de segunda. Esta medida foi recebida com alguma insatisfação, ou com muita insatisfação, por muitos setores de atividade, particularmente a restauração, e compreende-se, a restauração é gravemente prejudicada com esta situação, é já gravemente prejudicada porque a vinda de turistas está completamente fechada, e agora os pobres portugueses não podem ir aos restaurantes. Ora, face a isto, que é uma realidade, o Governo devia lançar dinheiro sobre a economia. É importante que os restaurantes sobrevivam, que o pequeno comércio sobreviva, porque são eles, sobretudo eles, que dão a grande maioria dos postos de trabalho e a grande maioria da riqueza aos portugueses. Infelizmente, o Governo não tem entendido, na sua devida extensão, o problema dos restaurantes e do pequeno comércio, mas sobretudo dos restaurantes, e infelizmente aquilo que o Governo tem feito não chega nem de longe nem de perto para fazer com que grande parte dos restaurantes continuem abertos. Se esta pandemia continuar por muito tempo, isso será terrível para a generalidade da restauração. A não ser que a União Europeia e o Governo português, em conjugação com a União Europeia, lancem dinheiro sobre a economia, nomeadamente apoiando a restauração, apoiando o consumo inclusivamente, para que não haja falências e não haja perdas de postos de trabalho. Há algo que, no entanto, não deixamos de criticar. A questão das grandes superfícies, que se têm manifestado contra este confinamento, dizendo que vão sofrer prejuízos enormes, quando, na realidade, elas, pela importância que têm
no que toca ao consumo, levam a elas muita gente, e essa muita gente que vai às grandes superfícies cria um enorme risco de contágio. E as grandes superfícies, particularmente, e de certo modo até o pequeno comércio ligado à alimentação, não têm grande razão, porque, afinal de contas, a abertura do comércio, e particularmente as grandes superfícies ao domingo, é algo de recente. Até não há muitos anos, o comércio fechava a partir das 13 horas e até às 9 horas de segunda-feira. Aquilo que os portugueses devem fazer, e aquilo que o comércio, de uma maneira geral, mas particularmente as grandes superfícies devem fazer, é adaptar-se a estas novas circunstâncias, em vez de pressionarem o governo para abrirem e com isso mostrarem um desprezo soberano pelos seus trabalhadores, que correm enormes riscos de infecção, e pelos seus clientes, que também correm enormes riscos de infecção. Esperamos que o governo não seja sensível a grandes pressões. De certo modo está a abrir uma exceção para os comércios com menos de 200 metros quadrados, mas até essa exceção é criticável. Repetimos que, afinal de contas, há uns anos não havia a possibilidade do comércio abrir ao domingo. Fechava ao sábado à tarde e só abria na segunda-feira. E o comércio continuou a funcionar e os comerciantes continuaram a sobreviver. Esperamos que haja uma consciencialização cívica por parte desses comerciantes para que o país não veja a sua situação agravada. Vemos aí agora vacinas já contra a Covid. Temos algumas dúvidas sobre a eficácia delas, nomeadamente a vacina da Pfizer. Vamos lá ver, porque se diz que deve ser conservada a graus muito baixos de temperatura, se não perde a eficácia. Não estou a ver como é que isso é possível para a vacinação em massa. Por outro lado, há outras vacinas, nenhuma delas aprovada já pelos organismos internacionais, mas tenhamos esperança que em breve a vacinação vá ser possível e que esta pandemia vá ter um fim anunciado. Mas, como disse o Dr. Fauci, o dirigente máximo da saúde pública nos Estados Unidos, não tenhamos grandes ilusões. Parece que o mais certo é que esta pandemia se transforme numa endemia e que a humanidade vai ter de viver ou conviver muitos anos com esta situação de pandemia e de endemia. Então, oxalá que o Dr. Fauci não tenha razão, como dizia o presidente Trump, que sempre o contrariou. Em Portugal, nós temos a assinalar também as candidaturas para a presidência da República. É estranho que Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Presidente da República, ainda não tenha apresentado a sua candidatura. Afinal de contas, as eleições são a breve trecho e parece que está tudo em banho-maria em Portugal. No entanto, a candidatura de Ana Gomes ganha apoiantes de relevo. E eu estou a referir-me particularmente à Juventude Socialista, com o seu ex-presidente, ou ex-secretário-geral da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves, que manifestou o apoio a Ana Gomes de uma maneira que não deixamos de assinalar. Ivan Gonçalves disse: eu apoio Ana Gomes porque ela é contra o domínio do poder político pelo poder económico e contra a corrupção. Ora, isso é algo essencial para as nossas sociedades. Infelizmente, o poder económico domina o poder político, faz com que o poder político funcione em seu favor, em favor de interesses privados, muitas vezes ilegítimos, muitas vezes criminosos, e o combate à corrupção, pese embora o atual governo e, de certo modo, algumas forças de esquerda, até o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista,
negarem a importância e a urgência dessa luta, como também o nega o PSD, um partido de regime, um partido de governo. A verdade é que a corrupção existe, causa graves problemas ao desenvolvimento do país, transfere ilegitimamente riqueza para só alguns, que a transferem, por sua vez, em grande parte, para o estrangeiro. E o combate de Ana Gomes contra a corrupção deve ser um combate de todo o país, assim como o combate contra o domínio do poder económico sobre o poder político. Esperamos que isso influencie a nossa sociedade, influencie os portugueses e inclusive possa influenciar outras candidaturas como a de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos falar dos Estados Unidos agora e finalmente Trump aceitou implicitamente a sua derrota. Ele diz que se vai candidatar daqui a 4 anos e significa que aceitou a sua derrota agora. E também há a assinalar que a China dirigiu pela primeira vez os parabéns a Joe Biden pela sua vitória. A China tem boas razões para o fazer, certamente, tem informação privilegiada e andou a tempo. Ao contrário da Rússia, que mostrando a sua ligação umbilical a Trump e a sua preferência por Trump, que, no entender da Rússia, representa, no fundo, a decadência dos Estados Unidos e, de certo modo, até porque a Rússia de Putin apoiou, sem dúvida nenhuma, a eleição de Trump em 2016, foi decisiva para o seu triunfo através da manipulação da informação, através da manipulação das redes sociais e, por isso, ver agora afastado Trump do poder não lhe agradará, porque não dominará Biden como dominava Trump. A China, pelo contrário, parece mostrar interesse em dialogar com Biden. Ora bem, mas é curioso que mesmo no tempo de Trump, e ainda agora, o diálogo não estava completamente afastado. É curioso que a confrontação que todos entendiam que era uma evidência, na realidade tinha, do outro lado da moeda, outra coisa, que era a cooperação. E a cooperação ao mais alto nível militar. Ainda recentemente se realizaram manobras conjuntas do Exército Popular de Libertação Chinês com as Forças Armadas americanas. E essa cooperação militar destinou-se, no fundo, a enfrentar o perigo de catástrofes. E um almirante americano, dirigente máximo da Marinha Americana, chegou a dizer que não era a China a nossa principal preocupação. A nossa principal preocupação são as alterações climáticas. Penso que as alterações climáticas devem ser realmente a grande preocupação, mas a China não deve totalmente ser posta de lado, pese embora acreditemos que a China quererá consolidar o seu domínio mais na área económica e social do que na área militar. E não enverdará por qualquer confronto militar, porque isso sabe que isso é completamente inviável neste momento e significaria a destruição da humanidade. Portanto, o confronto deve fazer-se a nível económico e social, e pela eficácia das economias, pela justiça social das economias. Nisso a China tem levado a melhor e é importante que os Estados Unidos, que não só tem uma economia mais aberta, mas, sobretudo, isso é que é importante, porque a economia americana funciona, sobretudo, a favor de um reduzido número de beneficiários, de 0,01% da população americana, enquanto que uma grande parte da população americana, cerca de 20%, vive na pobreza,
muitos deles, inclusivamente, na miséria extrema. Nós vemos agora a quantidade incrível de pessoas que foram lançadas para a rua por não terem a possibilidade de ou comprar ou arrendar casa. A América é um país doente, um país com um grande déficit intelectual de uma grande parte da população que continua com uma mentalidade rural e com cheia de preconceitos religiosos, e enquanto isso não se alterar, não vemos que os Estados Unidos possam melhorar a sua performance nesta competição com a China. Repare-se, eu dou um exemplo, por exemplo, um exemplo meu conhecido, por razões familiares, que o Instituto do Pensamento em Sacramento, Califórnia, onde se especializam as mentes mais brilhantes no que toca à área do pensamento e do desenvolvimento intelectual e à área do cérebro, pois o Instituto do Pensamento em Sacramento, Califórnia, as únicas pessoas americanas que tem são os empregados da secretaria, porque professores e alunos são todos estrangeiros e os empregadas de limpeza são latino-americanas de um modo geral ou negras. Os americanos brancos que estão no Instituto do Pensamento são apenas empregados de secretaria. E isto se passa também, em grande parte, algo semelhante se passa nas grandes universidades americanas, em que grande parte de professores e alunos são estrangeiros e não americanos. Isto demonstra até que ponto os Estados Unidos têm uma elite intelectual e inovadora cientificamente muito importante, mas essa elite é muito restrita e o conhecimento não chega a um número significativo, como sucede no mundo ocidental e até na China, ou um número significativo de pessoas. Agora, esperamos que com Biden haja uma inversão na política americana, de modo a que os Estados Unidos possam ser um país a caminho de uma maior justiça social. E se Biden tem, devido à sua idade, a possibilidade apenas de levar a cabo o mandato, se é que o conseguirá, a verdade é que nascem nos Estados Unidos pessoas como Alexandre Ocasio-Cortez, no Partido Democrata, uma mente aberta, uma mente cheia de justiça, uma mente jovem, capaz de levar a grande nação americana para os caminhos da liberdade, da justiça e da fraternidade. Repare-se que Trump deixa os Estados Unidos com uma calamidade no que toca à pandemia, que é algo incomparável no mundo. Num só dia, nas últimas 24 horas, mais de 180 mil infectados. E, neste momento, cerca de 260 mil mortos. É algo de terrível que Trump não quis enfrentar, uma realidade que ele quis esconder debaixo do tapete e que agora está a dizimar os Estados Unidos. Que ele agora está a reconhecer, mas já demasiado tarde para a América. Felizmente poderá vir aí uma vacina, felizmente ele irá sair do poder e certamente que muita coisa irá mudar na América. Algo de terrível também se tem passado no Brasil. O Brasil também é um país dizimado pela pandemia. Os números oficiais não têm a menor credibilidade, porque sabemos por conhecimento pessoal de pessoas que têm tido sintomas, graves sintomas, e que não têm conseguido testar sequer. Que ou ficam em casa, ou vão para os hospitais, mas muitas vezes sem o mínimo de condições,
e muitos deles acabam por morrer. Gente nova, inclusivamente, que tem morrido devido à negação completa da realidade em que tem vivido o Brasil de Bolsonaro. Uma negação criminosa que leva à morte de milhares de pessoas cujas vidas poderiam ser poupadas se houvesse um enfrentamento sério e científico da pandemia. Infelizmente, amanhã, nas eleições municipais, perspectiva-se uma vitória do centro-direita. A esquerda não conseguiu unir-se, a esquerda que combate com maior firmeza Bolsonaro e não tem contemporizado muito com ele, ao contrário do centro-direita, do PSDB e do MPDB, que têm feito negociatas com Bolsonaro, a esquerda que o tem combatido com firmeza, mas tem-no combatido desunida. E os candidatos de esquerda não aparecem à frente na grande maioria das cerca de 5.000 e dos cerca de 5.500 municípios brasileiros. Nomeadamente nos maiores municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O centro-direita poderá ganhar nesses municípios com apoio, inclusivamente, de frações religiosas. E essas frações religiosas, nomeadamente as seitas religiosas de Silas Malafaia, de Edir Macedo, de Valdemiro Santiago e muitas outras que pululam no Brasil, têm sido o apoio firme da direita e do centro-direita no poder. Tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que é do pior que acontece no Brasil, em grande parte são essas seitas as responsáveis por isso. Neste momento, essas seitas estão a drenar em benefício dos seus bispos, dos seus pastores, grande parte da riqueza do Brasil, que transferem inclusivamente para o estrangeiro, não pagam impostos, e se durante algum tempo foram obrigados a pagar impostos, depois agora Bolsonaro acabou por lhes perdoar os impostos, e eles continuam a ser altamente privilegiados na sociedade brasileira, quando eles são a principal causa da desgraça da sociedade brasileira. Repare-se no cinismo dessas seitas. Ainda recentemente, uma bispa de uma seita religiosa qualquer, entre essas centenas, se não milhares, que pululam no Brasil, pululam com cogumelos, porque as seitas religiosas e a religião são uma forma cada vez mais fácil de arrecadar dinheiro no Brasil. E uma bispa disse que tinha à venda um perfume de Jesus. E outra igreja disse que tinha à venda vassouras benzidas para varrer das casas o capeta, que iriam varrer das casas o capeta. São tudo fraudes evidentes que só o desespero e a fé e a ignorância de muitos brasileiros podem aceitar. Mas essas fraudes que demonstram a maldade, a ganância, a mentira persistente dessas seitas religiosas no Brasil, é algo que todos deviam perceber e que está espelhada no caso da Flor de Lis. Eles, que afinal de contas até se dizem contra o aborto, até se dizem a favor da família, afinal de contas a Flor de Lis está a ser julgada. Tinha uma vida paralela, como a generalidade deles têm, uma vida paralela de deboche, de relações sexuais com os próprios filhos, de idas a swings que terminaram no assassínio do seu marido,
que tinha sido também seu filho adotivo. É esta a realidade das seitas religiosas brasileiras. E enquanto não forem combatidas, porque infelizmente a esquerda não as combate, inclusivamente Boulos teve recentemente uma reunião com líderes religiosos, em vez de desmascarar a fraude que são grande parte das seitas religiosas no Brasil, dialoga com eles. Com essa gente não é possível qualquer diálogo, porque eles estão não só contra a ciência, não só contra as verdades científicas, são eles os responsáveis pelo alastrar da pandemia e pela existência de inúmeras mortes completamente evitáveis no Brasil, mas também são responsáveis pelo afundamento da economia brasileira. O Brasil, que era, no tempo de Dilma, a 7ª economia do mundo, vai passar este ano, segundo o insuspeito Fundo Monetário Internacional, repito, segundo o Fundo Monetário Internacional, vai passar para a 13ª economia mundial. Uma queda de 6 lugares depois do fim do governo de Dilma. Foi isto que o golpe que os Estados Unidos da América levaram a cabo. Ainda no tempo de Obama, lembremos que ainda foi no tempo de Obama que os Estados Unidos levaram a cabo no Brasil para destituir Dilma, levou o Brasil ao estado em que hoje se encontra. Passou de 7ª para 13ª economia mundial. E é esta desgraça, juntamente com a miséria e o sofrimento de milhares de brasileiros, que o golpe, o regime de Bolsonaro e as seitas religiosas que pululam no Brasil, é esta a realidade a que eles estão a levar o Brasil a um beco sem saída, um beco que parece sem saída. Estas eleições municipais irão dizer algo sobre o futuro do Brasil e esperamos que, apesar de nas grandes cidades os candidatos de esquerda não estarem à frente, que ainda assim vençam um número significativo de municípios e que ainda assim fiquem com resultados de modo a disputar segundas voltas e que demonstrem alguma força junto do eleitorado brasileiro. E com esta esperança despedimos com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube, que coloquem gostos neste programa e que o discutam, porque é esse o seu objetivo. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.